Olá, muito boa tarde. Está em contacto com o programa Eclésia nesta quinta-feira em que, e como é habitual, contamos com a presença de Dom Manuel Clemente. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos espreitar os temas que marcam a atualidade. Hoje a Igreja comemora a solenidade de Todos os Santos. Lembra aqueles que viveram de forma especial a fidelidade ao seu batismo e por isso alcançaram a santidade. Alguns foram reconhecidos e a Igreja conta-os entre os seus santos. Muitos outros terão também alcançado essa distinção diante de Deus e a Igreja evoca-os neste dia. Amanhã a Igreja celebra a festa dos fiéis defuntos, onde faz memória de todos os que já partiram. Os que têm fé sabem que não é um fim, antes uma Páscoa que conduz à vida. Todos os santos, hoje, amanhã, fiéis defuntos, é uma pedagogia litúrgica que nos recorda a dimensão efêmera da existência, mas também o sentido pleno que ela adquire com a certeza da ressurreição. E nos próximos 5 anos, este dia deixará de ser feriado nacional. O Dia de Todos os Santos foi um dos feriados suspenso do calendário português até 2018, na sequência do acordo do Governo com a Santa Sé. O coordenador das capelanias hospitalares manifestou ao Ministro da Saúde a urgência de uma política da morte. O padre José Nuno apresentava o seu livro A Morte e o Morrer, que analisa as condições como se morre hoje nos hospitais portugueses. A morte e o morrer entre o lugar e o deslugar. A obra resulta da tese de doutoramento do padre José Nuno, mas nasce da sua experiência de capelão hospitalar. 10 anos que lhe mostraram a dureza de uma realidade onde a saúde não evita a morte e esta se dá, por vezes, em condições pouco humanas. Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que coordenou esta sessão de apresentação da obra, destaca as palavras de Dom Manuel Clemente no prefácio do livro. Ele diz: trabalho oportuno, leitura imprescindível. E de facto é verdade, porque o problema da morte nos hospitais tem-se abrumado de uma maneira extraordinária e consigo traz 3 ou 4 problemas tremendos. O primeiro problema que traz é precisamente o da solidão. Depois traz outro problema que é o do sofrimento, da angústia do sofrimento. E depois outro da dor física, o que exige cuidados paliativos extremamente bem organizados. E depois é toda a problemática também para nós de natureza espiritual. O livro é publicado pelas Edições Afrontamento, cuja vocação científica e de apoio à formação entendeu ser esta uma obra importante. Apresentada no auditório da Reitoria da Faculdade de Medicina de Lisboa, este livro resulta da experiência de um capelão que há 10 anos desenvolve a sua missão no Hospital de São João, no Porto. Se não tivermos na procedência da antropologia a base para a missão de uma instituição de saúde, seguramente não temos uma instituição de saúde. Na presença de diversas personalidades, onde se destacava o ministro Paulo Macedo, o padre José Nuno fez um forte apelo para que se defina uma política que enquadre de forma digna a morte nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Porque as instituições do Serviço Nacional de Saúde são as gestoras da morte em Portugal. Para o melhor e para o pior, é nas mãos do Serviço Nacional de Saúde que está a morte. E por isso o Ministério da Saúde tem que definir, tem que tomar a dianteira neste processo de definir uma política da morte em Portugal. Que não lhe cabe assim em exclusivo ao Ministério da Saúde, pelo contrário, mas nós, Serviço Nacional de Saúde, se não nos queremos ver reduzidos à condição de gestores e maus gestores da morte que acontece nas nossas instituições, entre as mãos ou nas costas dos nossos profissionais, temos que olhar para isto e perceber que há uma responsabilidade civilizacional que nos cabe. Paulo Macedo optou por sublinhar o orgulho que o Serviço Nacional de Saúde representa para o país e que nele os portugueses podem ver um lugar de esperança e de certeza. E citando o poeta Daniel Faria, que foi aqui referido, não acredito que cada um tenha o seu lugar, acredito que cada um é o lugar para os outros. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem mais de 130 mil pessoas. Tem um conjunto tecnológico que nos orgulha. Tem um conjunto de conhecimento que nos orgulha ainda mais. Mas, verdadeiramente, a razão de ser deste Serviço Nacional de Saúde, a razão do nosso orgulho, é
que o Serviço Nacional de Saúde é um lugar para os outros, não só de esperança, mas de certeza. E vai continuar a ser. Capelão hospitalar, o padre José Nuno desafia também a Igreja a encarar esta missão com mais empenho. É que se o morrer passou para o hospital, se é no hospital que está o desafio civilizacional, outra vez, repito, porque é disso que se trata, de criar, de reinventar uma ars moriendi, uma arte de morrer, então a Igreja tem que compreender que não pode estar ausente deste processo e que deve formar cuidadosamente os seus agentes que envia para o hospital para que sejam parte integrante neste processo de recriação de uma arte de morrer. Isto é nova evangelização. Isto é, de facto, servir o Evangelho no que ele tem de nuclear, que é uma novidade sobre o homem que morre. E morrer não é a última palavra, é a ressurreição. A Igreja não pode não estar, não pode não dar o máximo de si mesma, os melhores dos seus quadros, o melhor da sua qualificação a este processo. A morte e o morrer, entre o lugar e o deslugar, obra fundamental para conhecer a forma e as condições como se morre nos hospitais portugueses. Ao longo de 3 anos, o padre Carreira das Neves partiu numa viagem de estudo aprofundado pelas várias religiões. O resultado é um livro com um título provocatório, se pensarmos que é escrito por um franciscano. Deus existe? São longos anos dedicados ao estudo da história, da teologia e das Sagradas Escrituras. Aos 78 anos, o padre Carreira das Neves acaba de escrever mais um livro, este marcado pela interreligiosidade e por um estudo aprofundado das literaturas de cada religião. Começa na religião animista, passa pelo hinduísmo e pelo budismo, para acabar no judaísmo, cristianismo e islamismo. Uma obra apresentada por Frei Bento Domingues. O trabalho do Carreira das Neves foi fantástico, porque fez um percurso. Não falou só a partir do catolicismo ou a partir do cristianismo, não falou a partir só do Novo Testamento, envolveu-se ele, primeiro, numa grande viagem pelas religiões. Para quê? Para colocar à luz aquilo que é o que há de melhor em cada uma das religiões, mas também como é que elas se podem destruir, como é que elas podem destruir-se ao destruir os outros seres humanos. E, portanto, a grande obra é o diálogo entre as religiões, para haver diálogo e paz entre as nações. O livro é uma viagem por várias religiões, mas por uma única divindade. Fala do fenómeno Deus, e Deus é um fenómeno, portanto é o fenómeno de Deus. Mas depois fala dos epifenómenos, que são as religiões. Portanto, este Deus único manifesta-se em epifenómenos, que são de facto as religiões. No dia da apresentação, o padre Carreira das Neves convidava membros de outras confissões religiosas para darem o seu parecer sobre o livro. O padre Carreira das Neves não fala de deuses, fala de Deus. E Deus é uno. E apesar das críticas aqui, é também omnipotente, omnisciente, infinito, etc. E, portanto, é o Deus de todos os homens e de toda a humanidade. Portanto, eu identifico-me completamente. O sobrenatural a todos nos assombra e essa é a principal questão que nós aqui estamos a discutir. Penso que não é tanto a questão formal da religião, mas de facto, tal como aliás o padre Carreira nos mostra, os vários caminhos que, no fundo, ou as várias possibilidades, as várias alternativas que há em relação a essa dimensão sobrenatural. E em primeiro lugar, o homem como ser religioso confronta-se com esta realidade. Deus existe? É o título quase provocatório para quem se assume religioso, para quem se assume pessoa de fé. Mas Deus não é uma experiência empírica. O que é que acontece? Acontece que eu não posso, de facto, demonstrar que Deus exista. Ninguém demonstra, pela ciência, que Deus exista. Se bem que, modernamente, há grandes homens da física quântica, da biologia, da matemática e da astrofísica, que vão a Deus através da ciência. Isto está a acontecer nestes últimos 30 anos. Aquilo que a ciência deu contra Deus, a ciência está a dar a favor de Deus, da existência de Deus. Mas, no fundo, eu penso que todo o ser humano se interroga. Eu acho que mesmo o ateísmo e o agnosticismo, até pelas suas partículas de negação,
pressupõem esta mesma pergunta: será que Deus existe? E obviamente, como tive a oportunidade também de dizer, a esta pergunta o Padre Carreira das Neves responde no final: acredito que Deus existe. E eu também diria: acredito que Deus existe. O livro Deus Existe? Uma viagem pelas religiões é editado pela Editorial Presença. E na sua rubrica O Passado do Presente, Dom Manuel Clemente, à conversa com o jornalista Paulo Rocha, continua a olhar a história dos concílios ecuménicos à luz da história da Igreja. Ao longo da história, a Igreja Católica promoveu a realização de concílios ecuménicos. O Concílio Vaticano II é o 21º dessa série de reuniões. E a história destes concílios tem sido apresentada neste programa por Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Concílios que foram sendo convocados para resolver problemas concretos, para definir verdades da fé universais. Que se foram esclarecendo e encontrando também a sua linguagem mais apropriada, não é? E nós vimos nas nossas conversas anteriores, portanto nos 3 encontros que já fizemos sobre este ponto, vimos como os primeiros concílios, os primeiros 7, 8 concílios, melhor dizendo, se reúnem todos no Oriente. No Oriente, aliás, com uma presença muito maioritária e quase completa de bispos do Oriente, em torno dos imperadores cristãos do Oriente, quer dizer, de Constantinopla, também chamada Bizâncio, e é aí que eles acontecem. Não vai ser assim a partir de agora. A partir de agora, na nossa série católica, romana, latina, os concílios a que vamos olhar, também muito rapidamente, não pode ser de outra maneira, e só os principais, acontecem todos no Ocidente, acontecem todos no mundo latino. E com uma preponderância muito grande da parte dos bispos de Roma, portanto dos papas ou dos seus legados presentes nas sessões conciliares. E isto acontece porquê? Acontece porque, pouco e pouco, enfim, ao longo do primeiro milénio, mas sobretudo nos últimos séculos do primeiro milénio, o distanciamento entre a parte ocidental do antigo Império Romano, portanto, tudo que fica dos Balcãs para o Ocidente, até aqui a Portugal, e o que se passa dos Balcãs para o Oriente, à volta de Constantinopla, Bizâncio, que desde o domínio turco se chama agora Istambul, não é? Essa divisão vai-se alargando. Esse fosso vai-se alargando. Também no século VIII e também por causa da crise iconoclasta, como nós vimos na última conversa, ou seja, aquela política dos imperadores do Oriente de destruírem imagens, mandarem destruir os ícones, encontrou resistências não só no Oriente, mas também no Ocidente, concretamente nos papas de Roma. Isto tudo distanciou e fez, por outras razões também, que agora não podem vir ao caso, com que os papas do Ocidente se desligassem também dos imperadores do Oriente e passassem a encontrar no mundo ocidental, portanto aqui na Europa Ocidental, outros esteios e outros aliados que eram os reis que se foram convertendo ao cristianismo e sobretudo os reis francos a partir do século VIII, Pino Breve, Carlos Magno e por aí fora. Portanto há aqui uma deslocação da Igreja Ocidental para o Ocidente e, enfim, a desvinculação cada vez maior em relação ao Oriente e também a separação do Oriente em relação ao mundo latino. Portanto, são dois mundos que acabam por se fechar muito em si próprios, o oriental e o ocidental. Daí que os concílios que nós agora vamos ver muito rapidamente são os concílios que do século XII para o século XIII se reúnem no próprio, na própria sé, na própria catedral, no próprio paço, diríamos nós à portuguesa, dos bispos de Roma, que é o Latrão. Nós hoje, quando vamos a Roma, encontramos lá a Basílica de Latrão, que é a sede de Roma. A sede de Roma não é São Pedro Vaticano, é o Latrão. E aí estava o Papa, estavam os bispos de Roma, e é aí que esses concílios também, que nós vamos ver agora, ocidentais, latinos, do século XII, do século XIII, se vão reunir, os 4 concílios de Latrão. E eu peço ao Paulo para ler mais um trecho do Combi, que eu depois explicarei rapidamente. Os papas que tomaram a iniciativa da reforma gregoriana intervêm, a partir de agora, como senhores na cristandade. São eles que tomam a iniciativa de convocar os concílios
que dizem respeito apenas à Igreja Latina. Concílios de Latrão, 1123, 1139, 1179. O quarto Concílio de Latrão, 1215, afirma a consciência e o poder pontifício. A Assembleia legisla em todos os domínios da vida cristã. As pretensões pontifícias opõem-se, uma vez mais, às ambições imperiais no tempo de Frederico II, 1212-1250. A luta atinge o seu ponto culminante quando o Papa Inocêncio IV depõe o Imperador no Concílio de Leão, de 1245. No fim do século XIII, muitos exigem uma reforma da Igreja. Renasce a preocupação pela divisão da Igreja. O segundo Concílio de Leão, 1274, propunha-se encontrar soluções para estes problemas. Os resultados foram escassos. A reconciliação da Igreja Latina e da Igreja Grega foi efêmera, porque havia sido mal preparada. A reforma não avançou. E temos, enfim, um quadro muito genérico desses concílios do século XII e do século XIII, a que eu agora me vou referir também brevemente. Falava-se da reforma gregoriana. E os nossos telespectadores, gregoriana, pois vem de Gregório, mas qual dos Gregórios? Também falamos do calendário gregoriano, que se refere ao Papa Gregório XIII, já do final do século XVI. Falamos do canto gregoriano, que se refere ao Papa Gregório I, lá do final do século VI. Agora, esta reforma gregoriana é o Papa Gregório VII. O Papa Gregório VII, que o foi no século XI, teve um papel preponderante, ele e depois os seus sucessores, numa reforma grande da Igreja Ocidental, que visou, sobretudo, eximi-la, defendê-la das intermissões exageradas, abusivas dos senhores feudais que punham e dispunham, nomeavam bispos, nomeavam abates, e, portanto, fazer com que a Igreja ficasse mais escutada, digamos, na sua realidade sacerdotal, apostólica, hierárquica, com mais distinção em relação ao poder feudal. Por uma série de razões, isso acabou por vingar, essa tentativa do Papa, dos Papas, do século XI, XII, portanto, a reforma gregoriana referida a Gregório VII, que foi o mais importante deles, e é isso que leva a que, ao longo do século XII e do século XIII, uma série de concílios, reunidos em Roma, esses Latrão, ou então em Lyon, que fica em França, como todos nós sabemos, tenham afirmado essa preponderância papal na cristandade ocidental. E como fonte permanente e vinculativa de legislação. É nessa altura também que se vai codificar o direito canónico, portanto, o direito da Igreja, século XII, século XIII e seguintes, assim como o conhecemos hoje. Não nasce aí, mas aí é mais codificado, mais sistematizado. E por isso esses concílios são concílios de reforma eclesiástica interna, sobretudo, e que, por um lado, afirmam essa independência do espiritual em relação ao temporal. Mas, por outro lado, vão mais longe e também a preponderância do espiritual em relação ao temporal. Portanto, essa referência que se faz aí ao Concílio de Lyon, de 1245, no tempo do Papa Inocêncio IV, em que ele, reconhecendo que o próprio Imperador do Ocidente, o Frederico II, não cumpria as orientações da Igreja, o depõe, não é? E é nesse mesmo concílio, ou nesse mesmo ano, que ele vai fazer algo semelhante em relação ao rei Sancho II de Portugal. Vai considerá-lo um rei que não exerce o seu ministério e, portanto, tira-lhe o poder e dá ao irmão, futuro Dom Afonso III. São bem exemplo, estes concílios, da tal preponderância hierárquica, e por isso chama-se até hierocracia medieval, o poder sacerdotal em torno da corte de Roma. É nesta lógica que esses concílios, os 4 de Latrão, os 2 de Lyon, ao Leão, se vão afirmar. Os concílios de Latrão, e sobretudo esse terceiro, no tempo do Papa Inocêncio III, em 1215, vão ser muito determinantes na organização também interna e local da Igreja. Portanto, a própria rede paroquial, estes preceitos que vêm até aos nossos dias, de que cada cristão, cada fiel católico, deve confessar-se e comungar ao menos uma vez cada ano pela Páscoa da Ressurreição. Isso vem desse concílio, desse quarto concílio de Latrão, assim como muitas outras determinações respeitantes à vida do clero, ao estado do clero no conjunto do Estado cristão. Não, obviamente, a invenção, mas a reafirmação do clero celibatário na Igreja Latina, que vem muito de trás, mas que aí encontra formulações ainda mais precisas e vinculativas. Portanto, são uma série de normas disciplinares que, de certa maneira, configuram a Igreja Ocidental. E com, enfim, algumas particularidades que a distanciam da Igreja Oriental. Portanto, essa última alusão que o Combi faz ao segundo Concílio de Lyon, já dos anos 70 do século XIII, também é importante. Porque começa a aparecer, vamos encaminhando para o fim da cristandade medieval,
que depois do século XIV, do século XV ainda será mais, um apelo à reforma, não é? Porque a Igreja não é só organização. E a Igreja tinha encontrado, por exemplo, na altura do Quarto Concílio de Latrão, em 1215, uma renovada dimensão carismática à volta de figuras como Francisco de Assis. Não é? E, portanto, há um apelo cada vez maior a uma Igreja que não se organiza apenas, mas que, sobretudo, que se vitalize, não é? Nessa vida constante que o ressuscitado lhe proporciona. E esses anseios de reforma já aparecem, sobretudo nesse segundo Concílio de Lyon, não irão muito por diante, como também não irá muito por diante, mas já fica enunciada a vontade de reconciliação com a Igreja Oriental, com os gregos. Há aí um ensaio, que enfim depois não terá muito futuro, virão gregos, já alguns, ao segundo Concílio de Lyon, repito, não terá muita consequência, mas já manifesta um olhar para fora deste mundo ocidental e latino que terá futuro. Veremos então qual é esse futuro, de forma que ele foi sendo definido ao longo da história dos concílios ecuménicos. Passamos a encontrar-nos desde 8 dias, São Manuel, para continuarmos a apresentar esta história dos concílios ecuménicos na Igreja. E com a palavra de Dom Manuel Clemente concluímos por hoje o nosso espaço informativo. Já sabe que ele está sempre disponível em agência.eclesia.pt. Esse é o portal onde acede aos conteúdos informativos da atualidade na Igreja Católica. Tenha então uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.